10h30 marcou o quinto sinal da Rádio Bandeirantes. Luiz Felipe Nunes aqui conosco no estúdio agora para falar sobre os acidentes envolvendo motocicletas. Apesar de tantas políticas públicas para tentar diminuir esse número, ele na verdade está aumentando em muitas cidades do estado de São Paulo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Lupato, Sabino, bom dia para todos os nossos ouvintes. É o que mostra um novo estudo do Detran de São Paulo, pegando dados dos últimos 10 anos de todas as cidades aqui do estado, para entender se há uma tendência de aumento, redução ou estabilidade no número de mortes de motociclistas. Então, fazendo com uma metodologia não apenas de comparando se em um ano morreram 3.000 pessoas, em outro ano morreu 2.000, é uma comparação um pouco mais complexa para revelar que 47 cidades do estado têm uma tendência de aumento no número de mortes de motociclistas, que, em comparação, apenas 7 tiveram uma tendência de redução. Grande maioria ali em estabilidade, mas com essas cidades com uma discrepância muito grande entre aquelas que estão aumentando o número de mortes e aquelas que estão reduzindo, principalmente se a gente for levar em conta que esse estudo do Detran também faz uma análise sobre todos os tipos de acidentes, então envolvendo caminhões, pedestres, bicicletas, as próprias motos e também os automóveis. E quando a gente coloca todos esses números juntos, o número é mais equilibrado. São 28 cidades com uma tendência de aumento no número de acidentes e 28 com uma tendência de redução. Por isso, chama muito a atenção o fato de que as mortes envolvendo motociclistas são muito elevadas e estão crescendo nos últimos anos. Nas cidades do estado, neste ano, são 1.329 motociclistas que perderam as vidas em acidentes. Aqui na capital paulista, 239. E anualmente, em todo o país, são mais de 13.000 motociclistas que morrem no trânsito das cidades brasileiras. Esse número tem crescido e tem crescido acima do crescimento da frota, porque houve uma explosão no número de motocicletas, principalmente pensando desde 1998, com base nos dados nacionais e também estaduais das motocicletas. Desde aquele momento, houve um aumento da frota de 12 vezes, mas o número de mortes cresceu 13 vezes. Então está crescendo além, não é só isso que explica o aumento no número de pessoas que estão morrendo com motocicletas no trânsito. Hoje, já 38% das mortes do trânsito no país são envolvendo as motocicletas. Naquele período de 1998 eram apenas 3%. Um crescimento muito elevado. Em muitas cidades do país, o número de mortes com motos já passou o número de mortes por exemplo, os carros. É por isso, pela primeira vez, a gente está em uma semana dedicada à conscientização e prevenção de acidentes envolvendo as motocicletas. Uma legislação federal que foi aprovada no ano passado criou, além dessa semana, o Dia do Motociclista, que foi celebrado ontem, neste domingo, para conscientizar e principalmente alertar sobre os perigos da velocidade no trânsito. Porque o que muitos representantes dos órgãos de trânsito dizem pelo país é que este aumento tem muitas causas, não é só o comportamento do motociclista, do condutor, do pedestre, do ciclista, seja o que for, mas muitas causas que podem ir até mesmo de como a via é formada, da legislação e principalmente da velocidade, porque uma velocidade mais elevada em um acidente aumenta exponencialmente a chance de uma pessoa que participa deste acidente falecer. Pensando em pessoas que ficam feridas no Brasil todos os anos, são mais de 167 bilhões de reais que são gastos no SUS para tratar essas pessoas que estão acidentadas, que passam por estes tipos de problemas. Eu conversei com a Cirlei Cuiava, que é coordenadora de formação e educação de trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito, e ela fala que essa semana de conscientização é muito importante, é relevante, porque os órgãos, além de distribuir panfletos e fazer uma propaganda, também conseguem conversar diretamente com os motociclistas. É relevante sim, mas que não pode parar em uma semana. Precisa haver uma nova legislação ou novas legislações que façam com que este número diminua. Inclusive, vamos ouvir a fala da coordenadora Cirlei Cuiava. Eu acho que a semana ela não serve só para mudar comportamentos, não. Ela serve para que gestores, para que políticas públicas, para que agentes de fiscalização, para que a sociedade de uma forma geral, não só o motociclista, comecem a refletir sobre a importância de você ter cuidado com esse veículo, porque o veículo não mata. Quem mata é o comportamento, e muitas vezes não é o comportamento dele, é o comportamento de quem está em volta.
Exatamente por isso, essa semana também de conscientização e falando de perfil, majoritariamente 90% das mortes envolvendo motocicletas, homens com idade até 30 anos. Esse é um perfil clássico, assim, chama muita atenção porque ele destoa de outros tipos de perfis de outros acidentes. É um perfil muito claro que já vem perdurando nas últimas décadas, Lupato Sabino. Você falou, Luiz, sobre o aumento da frota de motocicletas, pegando esse recorte desde os anos 90. Mas eu sinto que da pandemia para cá, a gente está vivendo um outro boom no número de motocicletas. Por quê? Porque o preço do carro tá altíssimo, é caríssimo hoje você ter um carro, já nem dá para chamar mais de carro popular, os mais baratos que nós temos. Para você manter um carro, caro também. E aí, por isso, as pessoas, principalmente esses jovens em começo de vida até 30 anos, para conseguir um sustento, para trabalhar ou para se locomover, compram uma moto que é muito mais barato. Esse número se confirma? Há um outro aumento elevado no número de motocicletas de uns anos para cá nas ruas? Assim, pensando de 2020 para cá, o crescimento no número de mortes envolvendo acidentes com motocicletas cresceu em 14%. É um crescimento muito maior do que estava sendo registrado antes. Inclusive, tem um fator que é interessante, curioso da gente estudar, porque o número de mortes em acidentes, em geral, no trânsito, estava diminuindo até 2018. De 2018 para cá, ele volta a crescer e se a gente for pegar as motocicletas, ele cresce ainda mais. Então, é bem discrepante se a gente for pegar. E até pensando neste recorte dos últimos anos, no número de mortes no norte e do nordeste, o percentual de mortes no trânsito já chega a 60% envolvendo motocicletas. A gente está falando no Brasil 38%, norte e nordeste 60%. Então um recorte também de classe social e de gênero que parte também muito disso. O que eu ouvi de muitos especialistas em trânsito nessa última semana, pensando nessas conversas sobre as mortes envolvendo os motociclistas, é que há um problema, assim, muitas pessoas começaram a trabalhar com motos, principalmente nas entregas de aplicativo, motofrete, mas só isso não explica o crescimento. Tem também esse fator do preço nos veículos, porque o que eu compreendi desses especialistas é que são muitos fatores. De fato, são muitos fatores nas vias, muita coisa pode gerar isso. Então, apontar o dedo para uma coisa só é muito difícil. Mas se a gente for pegar nesse recorte da pandemia, é muito claro. Um crescimento de 14% em relação a 2020, um crescimento, algo que chama muita atenção e que precisa ser combatido e começa nessa semana de conscientização. Claro, como a própria especialista disse, não vai resolver o mundo uma semana de conscientização. Mas pelo menos é um começo, né, gente? É um começo com certeza, e não só conscientização, mas atitude do poder público, medidas. Aqui em São Paulo a gente vê claramente pelos números que onde se instalou a faixa azul, que é aquela exclusiva das motocicletas, caiu drasticamente o número de acidentes e de mortes dos motociclistas. E aí, por que será que ainda não aumentou? Outras cidades aqui da Grande São Paulo também já começaram a instalar a faixa azul. É uma medida de trânsito simples, rápida, prática. Em um dia você pinta a faixa exclusiva de uma avenida e consegue começar a fazer. Mas é só dessa forma, com algumas medidas práticas, que a gente consegue começar a tentar reverter essa tendência. E algumas atitudes que os motociclistas deixem de tomar também, né? Como, por exemplo, aquela que a gente repete aqui, a exaustão, andar na contramão, né? Quando a via é de mão dupla, andar na contramão, senão eles vão dar de frente, inevitavelmente, com o carro que vem no sentido contrário. E destacar aqui que, enquanto a gente discute o aumento do número de mortes, as empresas de mototáxi insistem em oferecer seus serviços. Devia aí, agora que a lei está definida, agora que a justiça deu parecer favorável, devia ir todo mundo preso, porque isso está levando à morte de pessoas. Luiz Felipe Nunes, muito obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado.